Você já parou para pensar que a Antártida, com sua vastidão congelada e inexplorada, pode esconder segredos capazes de reescrever a história da humanidade? Imagine cidades perdidas, mapas enigmáticos e fenômenos naturais tão intrigantes que desafiam a nossa compreensão. O que está por trás do mistério do Lago Vostok e de suas águas subterrâneas? E as montanhas Gamburtsev, que permanecem ocultas sob camadas de gelo? Este continente, muitas vezes considerado desolado e inóspito, pode ser um verdadeiro cofre de maravilhas que aguarda para ser descoberto. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde cada revelação pode abalar as crenças que temos sobre nosso passado e o nosso mundo. Se você é alguém que adora mistérios e curiosidades, este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar as 8 coisas incríveis e misteriosas escondidas na Antártida. 1. Lago Vostok, um mundo subglacial. Localizado sob mais de 4 quilômetros de gelo, o Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais do mundo e um verdadeiro tesouro escondido na Antártida. Imagine um ecossistema isolado por milhões de anos, totalmente separado do resto do planeta. É como se estivéssemos falando de um mundo à parte, repleto de mistérios, que aguarda ansiosamente pela exploração científica. As suas águas, que permanecem em estado líquido devido à pressão do gelo acima, são um ambiente único, onde formas de vida poderiam ter evoluído de maneiras completamente diferentes das que conhecemos. Os cientistas estão fascinados com as possibilidades que o Lago Vostok apresenta. A ideia de que organismos extremófilos, capazes de sobreviver em condições extremas, possam habitar essas águas é digna de um documentário de natureza. Esses micro-organismos poderiam fornecer pistas sobre a vida em outros planetas, já que o Lago Vostok é um análogo perfeito para ambientes extraterrestres, como as luas de Júpiter e Saturno, que possuem oceanos sob camadas de gelo. Essa conexão nos faz questionar: será que estamos sozinhos no universo? Outra faceta intrigante do Lago Vostok é o seu potencial para revelar segredos sobre as mudanças climáticas da Terra. As amostras de água e sedimentos retiradas do lago oferecem uma janela para o passado, permitindo que os cientistas estudem as condições climáticas antigas e como o ecossistema se adaptou a elas. A pesquisa nesse lago pode ajudar a entender melhor como nosso clima atual está mudando e quais medidas podemos tomar para preservar o nosso planeta. À medida que os pesquisadores se preparam para explorar mais a fundo esse lago misterioso, a expectativa cresce sobre o que eles podem descobrir. Mas a jornada pela Antártida não para por aqui. O próximo tópico nos leva a outro segredo escondido sob as camadas de gelo, a impressionante Cordilheira Gamburtsev. 2. As montanhas Gamburtsev, a Cordilheira Oculta. Escondida sob a espessa camada de gelo da Antártida, a Cordilheira Gamburtsev é uma das formações montanhosas mais misteriosas do planeta. Localizadas no coração do continente, essas montanhas se estendem por aproximadamente 1.200 quilômetros, mas permanecem praticamente invisíveis para o mundo exterior. A curiosidade sobre esse sistema montanhoso é imensa, pois os cientistas acreditam que ele pode ter mais a revelar do que aparenta à primeira vista. É como encontrar uma joia preciosa que ninguém sabia que existia, esperando para ser descoberta. O que torna as montanhas Gamburtsev ainda mais fascinantes é a sua origem. Acredita-se que elas tenham sido formadas durante uma era em que a Antártida era uma terra muito diferente, cercada por florestas tropicais e rica em biodiversidade. O estudo dessas montanhas pode nos ajudar a entender melhor a história geológica da Terra e como os continentes mudaram ao longo do tempo. Imagine o que essa formação poderia contar sobre um passado distante, repleto de vida e diversidade. Além disso, as montanhas estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas. O gelo que cobre as Gamburtsev desempenha um papel crucial na estabilidade da camada de gelo antártica e, consequentemente, na elevação do nível do mar. Compreender como essas montanhas interagem com o gelo ao seu redor pode fornecer informações valiosas sobre os impactos do aquecimento global. Aqui, o conhecimento adquirido pode ser aplicado para informar decisões sobre conservação e estratégias de mitigação, tornando-se essencial para a saúde do nosso planeta. Os cientistas têm se aventurado em expedições desafiadoras para estudar essa cordilheira oculta. A exploração das Gamburtsev é como desbravar um território desconhecido, onde cada nova descoberta pode nos surpreender. E o que vem a seguir é um tema ainda mais intrigante,
que trata de um fenômeno ambiental peculiar, o buraco de ozônio. 3. O buraco de ozônio, a ferida na atmosfera. O buraco de ozônio é um fenômeno que gera preocupação e fascínio em igual medida. Localizado principalmente sobre a Antártida, essa ferida na camada de ozônio é uma evidência palpável das consequências das atividades humanas sobre o meio ambiente. O ozônio, que atua como um escudo protetor contra os raios ultravioleta, UV, do Sol, é vital para a vida na Terra. Quando essa camada é danificada, as implicações podem ser devastadoras, resultando em aumento de doenças de pele, problemas oculares e até mesmo impactos nos ecossistemas marinhos. O que torna o buraco de ozônio ainda mais intrigante é a sua história. Em meados da década de 1980, os cientistas descobriram que o uso de substâncias químicas, como os clorofluorocarbonetos, estava contribuindo significativamente para o seu tamanho crescente. Essa descoberta levou a um movimento global em prol da proteção do meio ambiente, culminando no Protocolo de Montreal, um acordo internacional que buscou eliminar gradualmente a produção e uso de CFCs. Essa ação colaborativa é um exemplo poderoso de como a ciência e a política podem se unir para enfrentar desafios globais. À medida que o mundo começou a reduzir a emissão de substâncias nocivas, sinais de recuperação começaram a aparecer. O buraco de ozônio está se fechando lentamente, o que traz esperança para a restauração da camada de ozônio nos próximos anos. Essa é uma lição importante sobre a eficácia da ação coletiva e a necessidade de continuar monitorando e protegendo nosso planeta. A história do buraco de ozônio é um lembrete de que, embora tenhamos causado danos, ainda temos a capacidade de corrigir nossos erros e buscar um futuro mais sustentável. À medida que as ações de conservação avançam, a atenção se volta para um mistério diferente que se esconde sob as geleiras da Antártida, a enigmática Pirâmide Misteriosa. 4. A Pirâmide Misteriosa. Imagine uma estrutura imponente, ocultada sob a espessa camada de gelo da Antártida, que lembra uma pirâmide perfeita, tal como aquelas que já conhecemos no Egito. Essa pirâmide misteriosa tem gerado especulações e teorias intrigantes entre cientistas e entusiastas de fenômenos inexplicáveis. Muitos acreditam que essa formação não é apenas uma anomalia geológica, mas uma prova de que civilizações antigas podem ter existido em lugares que antes considerávamos inóspitos. Esse mistério nos leva a questionar: o que realmente sabemos sobre a história da Terra? A curiosidade acerca da pirâmide antártica aumentou com imagens de satélite e investigações geológicas que revelaram uma estrutura semelhante a uma pirâmide, composta por rochas e gelo. Alguns teóricos propõem que poderia ser uma construção feita por seres extraterrestres ou uma civilização perdida, embora não haja evidências concretas para sustentar tais afirmações. O que se pode observar é que a combinação de gelo, rocha e formas geométricas intrigantes desafia nossa compreensão do que é possível no planeta. Essa intersecção entre ciência e mito captura a imaginação e nos convida a explorar o desconhecido. Por outro lado, a ciência continua a investigar o que realmente está por trás dessa formação. Os pesquisadores estão utilizando tecnologias avançadas, como o radar de penetração de solo, para explorar o que se esconde sob a superfície. Essas investigações são importantes não apenas para desvendar o mistério da pirâmide, mas também para entender melhor a geologia da Antártida e suas implicações climáticas. Cada camada de gelo e cada formação rochosa contam uma história que pode nos ajudar a prever o futuro do nosso planeta. Ao desbravar os segredos dessa pirâmide misteriosa, somos levados a refletir sobre os mistérios da Terra e o que mais podemos descobrir. A próxima parada nesta jornada fascinante nos apresenta um fenômeno ainda mais surpreendente: as cachoeiras de sangue. Tópico 5. As cachoeiras de sangue. As cachoeiras de sangue, localizadas na Antártida, são um espetáculo natural que parece saído de um conto de terror. Com seu fluxo de água vermelha intensa, essa formação intrigante suscita curiosidade e espanto. O que causa essa coloração inusitada? A resposta está em uma combinação única de ferro, sal e micro-organismos. Quando a água do subglacial Lago Vostok se mistura com o oxigênio e a luz solar, ocorre um processo de oxidação que resulta nesse tom rubro, criando um fenômeno que parece desafiar a lógica da natureza. Imaginemos um cenário em que alguém se aventura a visitar esse local fascinante. Ao se aproximar, a vista é de tirar o fôlego, a água vermelha contrastando com o branco puro da neve e do gelo ao redor.
A aparência visual é impressionante, mas, mais importante, as cachoeiras revelam um ecossistema totalmente único e adaptado a condições extremas. Micro-organismos que prosperam em ambientes hostis estão presentes aqui, oferecendo pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas. Isso nos leva a refletir sobre as possibilidades de vida extraterrestre em ambientes similares a Marte ou nas luas de Júpiter. Além disso, a história das cachoeiras de sangue é uma oportunidade para entendermos melhor a geologia da região. Estudos em áreas como esta são cruciais para compreendermos as mudanças climáticas e seus efeitos no ecossistema. Compreender o que está acontecendo sob a superfície pode nos ajudar a prever as consequências das mudanças ambientais em nosso planeta. A ciência tem um papel vital nesse processo, e cada nova descoberta nos aproxima da verdade sobre o que está por trás dessas formações enigmáticas. Enquanto nos maravilhamos com a beleza assustadora das cachoeiras de sangue, a próxima revelação nos levará a explorar um fenômeno ainda mais intrigante, a anomalia de Wilkes, uma cratera gigantesca que desafia a compreensão. 6. A anomalia de Wilkes, a cratera gigantesca. A anomalia de Wilkes é um dos mistérios mais intrigantes da Antártida. Localizada sob a camada de gelo, essa cratera gigantesca tem atraído a atenção de cientistas e pesquisadores que buscam entender sua origem e implicações. Com um diâmetro de cerca de 1000 km, a anomalia foi descoberta por meio de dados de gravidade e imagens de radar, revelando uma depressão no solo que desafia as explicações convencionais. O que poderia ter causado uma formação tão impressionante e enigmática? Uma das teorias mais discutidas sugere que a anomalia de Wilkes pode ser resultado de um impacto meteórico. A ideia é que um meteoro massivo teria colidido com a Terra, criando essa vasta cratera. Essa hipótese é apoiada pela presença de uma camada de sedimentos e rochas que se acredita ter se acumulado após o impacto. Assim, a cratera não é apenas um buraco no gelo, é um registro geológico de um evento cataclísmico que pode ter ocorrido há milhões de anos. E isso nos faz pensar, quantos outros eventos dessa magnitude moldaram nosso planeta e suas histórias? Por outro lado, a anomalia de Wilkes também levanta questões sobre o que está escondido sob a espessa camada de gelo da Antártida. Poderia haver formas de vida desconhecidas ou recursos naturais que poderiam ser explorados? À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão cada vez mais aptos a explorar essas regiões inóspitas. A análise da anomalia de Wilkes pode não apenas revelar mais sobre a história da Terra, mas também oferecer insights valiosos sobre a dinâmica das mudanças climáticas e seu impacto no planeta. Enquanto desvendamos os segredos dessa cratera gigantesca, somos guiados para o próximo mistério da Antártida, a possibilidade de uma cidade perdida sob o gelo, que aguarda para ser descoberta. 7. Cidade perdida sob o gelo. A ideia de uma cidade perdida sob o gelo da Antártida é, sem dúvida, uma das histórias mais fascinantes que cercam essa região inexplorada. Histórias de civilizações antigas e avançadas que podem ter existido sob a espessa camada de gelo alimentam nossa imaginação. Será que as evidências da vida humana, ou de formas de vida ainda mais misteriosas, estão escondidas nas profundezas da Antártida? Pesquisas recentes sugerem que sim, e os indícios são intrigantes. Os cientistas têm estudado mapas e imagens de satélite para identificar padrões que poderiam indicar a presença de estruturas artificiais enterradas sob o gelo. Um exemplo impressionante é a detecção de formações geométricas que lembram ruas ou edificações, levantando questões sobre o que poderia ter ocorrido na Antártida antes da Era do Gelo. Algumas teorias apontam para a possibilidade de que a região já tenha sido habitável e que civilizações avançadas possam ter prosperado ali, antes de serem tragicamente sepultadas pela mudança climática. Imagine, por um momento, a descoberta de artefatos que poderiam reescrever a história da humanidade. Além disso, a busca por essa cidade perdida nos ensina sobre o valor da exploração e da curiosidade. À medida que avançamos em nossa compreensão do mundo, somos lembrados de que a Antártida é um território que ainda guarda muitos segredos. Cientistas e exploradores têm a responsabilidade de continuar a busca por novas evidências, pois cada descoberta pode nos levar a um entendimento mais profundo sobre a história da Terra e seus habitantes. Os avanços tecnológicos, como a radarização e a análise geofísica, oferecem ferramentas poderosas para explorar esses mistérios. Com a cidade perdida sob o gelo como pano de fundo, a próxima parada nos leva a um enigma cartográfico fascinante:
O mapa de Piri Reis, que promete revelar segredos ainda mais intrigantes sobre a Antártida. 8. O mapa de Piri Reis, o enigma cartográfico. O mapa de Piri Reis é um dos artefatos mais enigmáticos da história da cartografia e possui uma conexão surpreendente com a Antártida. Criado em 1513 pelo almirante turco Piri Reis, este mapa apresenta uma representação detalhada de partes do mundo conhecido na época, mas o que realmente intriga os estudiosos é sua representação da Antártida, que na época ainda não havia sido descoberta oficialmente. O que poderia ter levado Piri Reis a incluir uma área tão remota e desconhecida em seu mapa? Alguns pesquisadores acreditam que o mapa de Piri Reis poderia ser baseado em conhecimentos muito mais antigos, possivelmente herdados de civilizações avançadas que tinham acesso a informações sobre a Antártida antes de ela ser coberta por gelo. Essa teoria sugere que esses antigos navegadores poderiam ter explorado a região e documentado suas descobertas, que mais tarde foram incorporadas no trabalho de Piri Reis. Se essa ideia se sustentar, poderíamos estar diante de evidências de que civilizações do passado tinham um entendimento geográfico muito mais profundo do que imaginamos. A análise do mapa de Piri Reis também levanta questões sobre a evolução do conhecimento humano e as conexões entre diferentes culturas. A possibilidade de que esse mapa contém informações precisas sobre a Antártida, antes mesmo de sua descoberta oficial, desafia nossa percepção do que sabemos sobre a história. É um lembrete de que a curiosidade e a exploração são essenciais para desvendar os mistérios que envolvem nosso planeta. Assim, ao olharmos para o mapa de Piri Reis, somos levados a refletir sobre o que mais pode estar escondido em nosso mundo. A Antártida, com suas histórias de civilizações perdidas e enigmas cartográficos, continua a ser uma fonte de fascínio e inspiração para aqueles que buscam compreender nosso passado e as verdades que ainda não foram reveladas. Agora que você conheceu algumas das maravilhas e mistérios que a Antártida tem a oferecer, é hora de refletir: que outras verdades e segredos essa terra congelada ainda guarda? Cada descoberta não é apenas um pedaço do quebra-cabeça, mas uma oportunidade para você se conectar mais profundamente com o mundo ao seu redor. Que tal explorar mais sobre esses temas e se aventurar em sua própria pesquisa? O que mais poderia estar escondido sob as camadas de gelo? E se você pudesse desbravar essas terras remotas, o que gostaria de encontrar? Se você está tão fascinado quanto nós, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre as curiosidades do mundo. Vamos juntos desbravar os mistérios da história e da ciência.